Fala um pouco sobre o Vasco. Coelar pode chegar? Ô Zé, deixa eu te contar um pouquinho sobre o Coelar. Hoje, no Vasco, existem duas pessoas que o adoram. Tá? O técnico do Vasco, Maurício Barbieri, era o treinador do Coelar quando o Coelar viveu a melhor fase da carreira dele com a camisa do Flamengo. O Coelar voou pelo Flamengo quando tinha o Maurício Barbieri como técnico. E o Abel, quando também o treinou no Flamengo, chegou a dizer que o futebol brasileiro não tinha uma qualidade do Coelar. Então, o técnico do Vasco e o diretor técnico do Vasco são assumidamente fãs do Coelar. Não tenho a menor dúvida de que eles embasaram, de que eles apoiaram, de que eles defendem a contratação do Coelar. Não há dúvida em relação a isso. Aí o ponto é, como fazer a antecipação do fim do contrato do Coelar junto ao Al Hilal. O Coelar, que é um colombiano, tem 30 anos de idade, 30 anos de idade, tem contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita até a metade do ano, tá? Tô até checando aqui os jogos dele, tem sido titular absoluto, tá? Por exemplo, 16/12, mais conhecido como anteontem. Jogou os 90 minutos na vitória por 3-1 contra o Al Bayram. Dia 15/10, aí já foi bem antes da Copa, titular absoluto. 10/10, titular. Titular não é que é só titular, os 90 minutos, tá? O cara que joga sempre. Então, acho difícil que exista uma liberação, uma permissão para que ele saia antes do fim do contrato. O Al Hilal pode também topar fazer um negócio com uma compensação financeira para não perder o jogador daqui a 6 meses. Mas é algo que vai ser debatido nos próximos dias. A informação os dois caras que comandam o futebol do Vasco hoje são absolutamente fãs do futebol do Coelar. Não sei em que estágio ele tá lá, né? Como é que ele tem se mantido fisicamente. Mas nos tempos de Flamengo era muito bom jogador. Até saiu queimado, porque ele sai pela porta dos fundos, forçando a saída dele. Isso deu uma incomodada no torcedor rubro-negro na oportunidade. Já deixou o like? Não esquece de deixar o like, hein? O Val Gomes. Nicola, Elton Leite no Vasco? Tem negociações? E zagueiro? Val, ontem eu tava contando sobre o Elton Leite, eu vou dar uma pesquisada aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Achei o telefone do assessor do Elton. Linho, boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma chance de Elton Leite no Vasco? O Elton que já viveu bons momentos no futebol português. Voltando ao Vasco, você perguntou sobre zagueiro, né? Contei para vocês ontem de forma exclusiva no vídeo, na live. Contei para vocês hoje cedo também, com mais detalhes. O Lianco, que é aquele zagueiro brasileiro com passagens por São Paulo e Botafogo, hoje ele está no Southampton da Inglaterra. E ele havia decidido voltar ao futebol brasileiro. O Vasco e o Botafogo foram os clubes que conversaram com o pai do Lianco, que é também seu representante. O Botafogo acabou desistindo porque fechou com o Segovia. Vai ser anunciado nos próximos dias. Zagueiro do Independente Del Valle, baita contratação, muito bom jogador. O Vasco não, o Vasco foi adiante. O Vasco primeiro fez uma proposta de empréstimo, o Southampton recusou. O Vasco depois fez uma proposta em definitivo, o Southampton também recusou e disse que não pretende vender o Lianco, não vai vender o Lianco nessa janela de transferências. Então o Southampton colocou um ponto final nessa negociação, Lianco não será jogador cruzmaltino, posso cravar para vocês. Combinado? Rockets, o Sérgio esse cara aqui eu não conhecia, tá? Sérgio Rockets, né? Deixa essa pergunta aí, tá, Lari? Ontem eu mandei mensagem pro Bruno Garcês. O Bruno Garcês é o meu especialista em futebol sul-americano. Reconheço a vocês que conheço pouco sobre futebol uruguaio, paraguaio, equatoriano. Eu vejo futebol brasileiro, não gosto muito nem tenho tempo, né? Aí mandei mensagem pro Bruno. Bruno, o que você pode me falar de Sérgio Rochet Alvarez? Nem sei se é Rocher, se é Rochet, enfim. Aí o Bruno respondeu o seguinte: melhor goleiro do Uruguai há 2 anos. Um dos melhores goleiros do futebol sul-americano em 2021, 2022, tá? E ele está sendo especulado mais recentemente no Vasco. Outro goleiro bom, argentino, esse é uruguaio, mas o argentino Rei também foi especulado. Seja um, seja outro, o Vasco vai estar com um bom goleiro para a próxima temporada. Sobre Piton, essa especulação surgiu ontem no Terra, consultei uma fonte minha no Corinthians, a pessoa disse que nunca havia escutado sobre Piton. Vou até mandar para uma outra fonte, vai que a outra fonte do Corinthians tem uma informação um pouquinho diferente, quer ver? Vou deixar na tela aí, Lari, que eu ainda tenho... boa noite, tudo em ordem? Ouviu algo sobre Piton no Vasco? Rolou proposta? Que mais? Daí, Vina,
O André Cury me falou na sexta-feira que existiam negociações, mas ainda estavam distantes. O Ceará pede uma compensação financeira, tem também a questão salarial. Coelar ganha muito dinheiro, ele vai ficar livre na metade do ano que vem. Eu acho que o Coelar vai ser um nome interessante para a janela da metade do ano. E o Kehler era o nome dos sonhos do Paulo Brax para o gol, esse goleiro do Internacional. O Vasco chegou a sugerir, com a ajuda da 777, uma proposta de 3 milhões de euros. O Internacional disse que nem daria uma contraproposta, que era para acabar com qualquer tipo de negociação. E aí o Diogo completa como estão em andamento os andamentos desses nomes. Seria o pacotão do Vascão. A curiosidade, Diogo, é que assim, o Vasco anunciou 2 reforços, o Patrick de Luca e também o Pedro Raul. E aí tem alguns que cobrem o Vasco, como o Fábio Azevedo, garantindo que já tem 7 jogadores contratados. Estou muito curioso para saber quem são os outros 5. Contei agora há pouco sobre o Lianco, deixa eu dar mais uma informação para o torcedor do Vasco. O Patrick, meio atacante do São Paulo, interessa ao Vasco e a 777. Representante do Patrick, o Marcelo Robaninho, já foi procurado pelo pessoal da 777, que demonstrou a intenção, que sabia as condições do negócio, e foi avisado que o São Paulo só topa liberá-lo por 4 milhões de euros, ou mais ou menos 22 milhões de reais. O Vasco ficou de fazer uma proposta, que ainda não foi feita, tá? Então, para dar exatamente o clima, o momento das negociações, a gente vai tentando deixar vocês bem informados. Pode colocar a próxima na tela. Agora a pergunta vem do Barbieri Mil Grau. Piton fechou com o Vasco, Patrick vai vir e o Vina. Acabei de responder sobre as 3, né? Embora tenha mandado uma mensagem para uma pessoa do Corinthians para uma outra, tá? Ontem tinha mandado uma mensagem para uma pessoa sobre o Corinthians, a pessoa disse que o Piton não iria para o Vasco. Mas eu estou checando com uma outra, vai que ela tem alguma informação diferente, a gente já traz detalhes para você. Combinado? Pode pôr a próxima na tela? A pergunta do Maicon Cardoso. Vasco ainda aguarda o Kehler? Lucas Piton, falas das últimas do Vascão. Nicola, saudações vascaínas. Cara, no encontro de membros domingo ontem, o Neto, que é vascaíno, falou: Nicola, você já reparou como a sua live tem vascaíno? E a maior prova é agora. São 3 perguntas na sequência sobre o Vasco. Deixa eu até mandar uma mensagem. Deixa eu ver quem que é o empresário do Piton. Uma dessa a gente também aumenta a nossa possibilidade de avançar nessa história. Lucas Piton. Tô pesquisando aqui quem é que é o empresário dele e a gente já tenta avançar alguma coisa sobre isso, tá? Lucas Piton. Jundiaí, 22 anos. Eu não sabia que ele era de Jundiaí, não. Gilvan Costa, um empresário. Vou mandar mensagem para o Gilvan. Chegou a resposta assim agora. Gilvan, boa noite. Tudo em ordem por aí? Passando para saber como andam as negociações entre Corinthians e Vasco pelo Piton. Tá quente? Chegou a resposta do Corinthians, tá? Quis dar uma atualizada na informação, na primeira informação de ontem. Ouviu sobre o Piton no Vasco? Rolou proposta? Sim, existe uma conversa. Papo tem sim. Bidu vem, Piton vai. Esse é o caminho. Interessante, hein? Interessante. Então, agora 19 horas e 38 minutos, uma fonte minha no Corinthians está dizendo que a tendência é de o Bidu ser contratado e o Piton ir jogar no Vasco. Então, Piton pode ir em definitivo para o Vasco, certo? Para o Vasco, certo? É mais ou menos isso que se pensa, né? Pensa, né? Boa. Mais uma aqui, tá? Vocês tinham perguntado agora há pouco sobre Elton Leite no Vasco. Não estou sabendo, ele não me falou nada. Estou conversando com o Plínio, que é o assessor de imprensa do Elton Leite. O Elton ainda está no Benfica? Elton Leite. O Elton, que havia saído do Brasil, está no Benfica. Havia saído no Brasil, tinha ido para times pequenos do futebol português, olha lá, no Boa Vista. Boa Vista nem é pequeno, já foi grande lá atrás, mas acabou perdendo esse status, né? Foram 2 temporadas no Boa Vista, até que ele foi contratado pelo Benfica, a primeira temporada de 26 gols, a última de 7 jogos, esquece onde você ouviu o gol, pense em jogos, até porque goleiro não faz gol, né? Com raríssimas exceções. Nessa temporada, o Elton Leite tem só uma partida disputada, contrato até julho de 2025, ele é filho de João Leite. Voltando a uma história lá sobre Lucas Piton no Vasco.
tá? Consultei uma fonte agora há pouco, a pessoa estava dizendo que o Bidu chega e o Piton pode sair, essa é a tendência, esse é o caminho. Eu falei, tá bom, mas o Piton é em definitivo? Isso, venda de parte dos direitos por uma boa grana para a SAF do Vasco. Fica com percentual de futura venda para a Europa. Só assim dá negócio. Então agora temos uma situação bem mais detalhada para vocês. Sim, Lucas Piton e Vasco conversam, existem negociações em andamento, o Corinthians quer contratar o Bidu para utilizar essa vaga do Piton e ao mesmo tempo negociá-lo em definitivo com o Vasco e a 777. A ideia do Corinthians é vender parte dos direitos por uma, vou ler ipsis literis, venda de parte dos direitos por uma baita grana à SAF do Vasco. Fica um bom percentual de venda futura para a Europa. Só assim haverá negócio, tá? Mais claro, impossível. Então tá explicado aqui, já conseguimos apurar mais essa história. Já contei para vocês, vascaínos, sobre o Patrick, sobre o Lianco, tô atualizando agora essa questão do Piton, enfim, acho que a gente está conseguindo desvendar os mistérios do Vasco e da 777, que só anunciou 2 reforços até esse momento. Bora para a próxima pergunta, dúvida, sugestão, curiosidade. André Silva Gomes. Gabriel Menino no Vasco, alguma chance? Cara, ontem chamei o Nick Arcuri para perguntar sobre o Bahia. Nick, vou mandar mensagem para um outro cara que trabalha com ele, quer ver? Ó? Porque eu não sei se o Nick às vezes também já está dormindo agora. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Vamos ver se a gente consegue uma outra resposta, tá? O Vasco pode sofrer transfer ban pelo Maxi Lopes. Lucas, uma das missões de todas essas grandes empresas que estão adquirindo os clubes é resolver problemas de dívidas. O maior investimento que o Ronaldo fez à frente do Cruzeiro foi com pagamento de dívidas. Entre as dívidas na FIFA e na Corte Arbitral na CNRD, Corte Nacional de Resoluções e Distratos, somando tudo, o Ronaldo gastou quase 50 milhões de reais com dívidas nesse ano. Tenho certeza absoluta, Lucas, que se existir algum risco de a coisa dar uma degringolada, o Ronaldo não, a 777 vai assumir esse ônus e vai acabar se acertando, tá? O Rafael Fernandes, Gustavo no Vasco, chance? Alex Duarte, zagueiro, algo? Rafael, é o seguinte, sobre o Gustavo, é aquele meia que surgiu no esporte. Outro dia até mandei mensagem pro presidente do esporte para ver se ele havia ouvido alguma coisa, né? O presidente disse que já havia vendido todo o percentual, que eles não tinham mais nada. O Gustavo foi sugerido para alguns clubes brasileiros e havia causado boa impressão no Vasco. Essa negociação começou há mais de um mês. Só estranho a demora para o anúncio.